Eu agradeço a oportunidade, agradeço a atenção de vocês e a oportunidade de estarmos aqui essa noite, segunda-feira, né? Normalmente, as ocasiões de palestra e programas de capacitação para públicos maiores ocorrem a partir de quarta, quinta, sexta, às vezes até sábado. As segundas-feiras à noite é um tanto atípico. Mas, de qualquer forma, eu agradeço muito a atenção de vocês, a oportunidade, ao à Igreja Boas Novas, e eu asseguro, pelo tempo, né, pela dedicação, pela predisposição de estarem aqui, asseguro que vocês levarão hoje algo de valor, né, para o negócio de vocês ou para a vida pessoal, porque nós vamos tratar de uma coisa que eu tenho debatido muito nos últimos anos e atuado muito em diversos tipos de empresas em todo o país, que é a questão do sucesso pessoal e o sucesso empresarial do ponto de vista de resultados finais. Gostaria de saber... muito bem. Eu preparei uns slides que vão servir para vocês acompanharem o conteúdo, para não perderem a linha de raciocínio, porque, na prática, o que eu faço não é um programa de autoajuda, tá? Não é um programa motivacional, nada. É um plano de resultado pessoal ou empresarial. É isso que eu faço. Venho me divertindo dessa forma, trabalhando e ganhando meu sustento e contribuindo com pessoas, empresários e executivos em alcançarem o seu sucesso. Eu digo basicamente que é o seguinte: sucesso, o que é o sucesso para mim? De forma pura e simples. É você alcançar sonhos de forma sustentável. É você alcançar os seus sonhos pessoais, no caso do sucesso pessoal, ou os seus sonhos empresariais do seu negócio, que você idealizou para o seu negócio, no caso do sucesso empresarial. E o que vamos debater daqui para frente, e eu digo debater porque eu gostaria de ficar totalmente à disposição para que vocês interrompessem para interagir ou questionar algum ponto, para que o nosso bate-papo fique mais criativo, mais interessante, e onde nós possamos compartilhar ideias e conhecimentos, tá bom? Aí o nosso tema, como ter sucesso na vida e nos negócios. E acerca da minha profissão, do que eu faço, eu tenho atuado já há algum tempo como coach empresarial ou coach de negócios, tenho trabalhado muito também como coach de vendas. A exemplo do coach no mundo esportivo, qual é o papel do coach no mundo esportivo? É levar o atleta ao máximo da sua capacidade de gerar resultados esportivos, correto? Daí nós temos o Michael Phelps, o maior nadador de todos os tempos, que tinha 4 coaches à disposição dele. Temos o Usain Bolt, que é o velocista, o jamaicano que todos nós conhecemos, deu um show lá nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, que tem 3 coaches à disposição dele. Ora, se o mundo esportivo fez um uso tão interessante desse profissional para levar o atleta ao máximo da capacidade de gerar resultados esportivos, né? Não só nos esportes individuais, como coletivos também. O Bernardinho ainda hoje é conhecido como o melhor coach do mundo de voleibol. É o cara que ganhou tudo no mundo do vôlei e várias vezes. Por que nós não poderíamos, então, trazer esse profissional, essa figura, para o mundo empresarial também? É claro que é possível. E chegou, de certa forma, um tanto tardia aqui no Brasil. No mundo todo, a figura do coach de negócios, coach empresarial, coach de vendas, é muito utilizada há muito tempo. O Brasil chegou de forma tardia, mas felizmente vem tomando espaço e ajudando donos de negócios e executivos a desenvolverem os seus trabalhos. É o caminho, costumo dizer que é o caminho mais curto, mais rápido e mais barato do autodesenvolvimento como profissional e do alcance de resultados empresariais. Tive uma carreira aí no mundo empresarial, de certa forma bem sucedida, aqui no Brasil e no exterior, em grandes grupos, aprendi muita coisa, tive a felicidade de trabalhar com japoneses durante quase 10 anos, inclusive no Japão, e aí eu aprendi a pensar a vida empresarial de uma forma um pouco diferente, né? Vale a pena dizer que quando o Brasil foi descoberto em 1500, a cultura japonesa já tinha perto de 10 mil anos de existência. Um povo isolado lá naquela ilha do Pacífico e que durante milênios resistiu até a invasão de mongóis, do pessoal da Sibéria, de chineses, é uma cultura intacta. Então, quando nós falarmos de cultura japonesa, temos que entender que eles estão, provavelmente, milênios à nossa frente. Eles usam determinado lado do cérebro
para pensar em alguma coisa e nós usamos o outro lado. O foco é outro. Então, graças a essa convivência intensa que eu tive com os japoneses, eu consegui entender o que é a relação causa-efeito no mundo dos negócios. E desde então tenho tido grandes experiências, né? Buscando capacitações, leituras, instruções, processos práticos. Aqui no Brasil e no exterior, tenho tido a felicidade de contribuir com empresários no exterior também. E isso vem contribuindo com a minha formação pessoal, com o meu enriquecimento. Costumo dizer também que eu sou um missionário do mundo dos negócios. Por que eu sou um missionário? Porque a minha missão é ajudar as pessoas a realizar os seus sonhos, né? Tanto no âmbito pessoal como no âmbito profissional. Opa, avançou. E por que, pessoal, que esse tema é importante? Sucesso na vida e sucesso nos negócios. Por que é importante? Primeiro, porque as pessoas possuem sonhos, possuem desejos. E muitos deles passíveis de serem realizados. As pessoas idealizam para si um cenário e querem, muitas vezes, lutar incessantemente até a conquista desses cenários. E para as empresas, por que é tão importante também esse tema? Porque as empresas precisam manter as posições de trabalho, ou seja, o nível de empregabilidade, e fazer a empresa prosperar. O que é uma empresa prosperando? Uma empresa capaz de gerar resultados para remunerar o capital que está investido nela. Então, o nosso desafio hoje, né, hoje eu diria, há mais ou menos 3, 4 anos, é justamente, o nosso esforço é justamente manter as posições de trabalho e fazer o nosso negócio prosperar. Senão, nós não vamos conseguir manter todas as posições de trabalho. Afinal de contas, vivemos desde meados de 2014, mais especificamente a partir de junho e julho, vivemos uma desaceleração da economia brasileira, onde todo mundo saiu perdendo, até o setor financeiro. Costumo dizer que banqueiro nunca perde nenhum cenário, não é verdade. Os bancos também perderam, e grandes bancos inclusive. Ainda assim, olha, estamos rodeados de números do nosso cenário macroeconômico que são assustadores. Afinal, estamos vivendo provavelmente a pior crise econômica da história do Brasil, não é verdade? E essa crise econômica é agravada. Por quê? Porque ela é rodeada de uma crise política também, de uma falta de credibilidade nas instituições políticas e partidárias. Então a crise é realmente brava. E olha o cenário que nós estamos metidos há quase 3 anos. 50% das empresas que nascem a cada ano não chegarão ao 5º ano de vida. Isso é uma estatística Sebrae que vem sendo todos os anos medida, acompanhada, com base no número de fechamentos de empresas e de aberturas de novos CNPJs. Ou seja, o índice de mortalidade das empresas brasileiras é muito alto. É um absurdo isso. 50% das empresas não chegarão ao 5º ano de vida. E das 50% que chegarão ao 5º ano, apenas 20% alcançarão o 8º ano de vida. Ou seja, a situação é realmente precária e ano a ano isso vem se agravando. Em janeiro desse ano, saiu aí na mídia para todo mundo acompanhar, o país fechou 40.864 vagas de trabalho com carteiras assinadas. Isso segundo dados da própria Previdência Nacional, tá? A própria Previdência Oficial detém estatísticas de desligamentos, né, de encerramento de contrato de trabalho, que passa isso. Olha, na verdade, foi o 22º mês seguido em que o país perdeu vagas. E essa corrida que está prejudicando tantos brasileiros, afetando tantos trabalhos, na verdade começou lá em abril de 2015, portanto, ainda no começo da crise econômica, tá? O índice de falências, concordatas e recuperações judiciais tem aumentado violentamente desde 2015. Muito bem. É esse o cenário macroeconômico que nós temos para trabalhar. É esse o campo de batalha que nós estamos jogando. Ele é um campo onde o gramado não é perfeito, é cheio de pedra, cheio de buracos, onde é possível escorregarmos, enfiarmos o pé no buraco, torcer o tornozelo, quebrar uma canela, não é mesmo?
Mas é esse o cenário que temos que trabalhar. E por conta desse cenário, qual é o nosso desafio no plano pessoal e empresarial? Ainda assim, lutar incansavelmente e incessantemente na busca do sucesso. Não é verdade? Até aí algum comentário que alguém quisesse compartilhar? Tem um microfone à disposição? Não. Prefiro que você fale no microfone para que todo mundo ouça legal. É interessante compartilharmos as experiências. Obrigado, Dê. Som. Antes de passar para ele, alguém pediu caneta. Quem está precisando de caneta? Do Benassi, ajuda a gente aqui, ó. Daí. Quem que pediu? Pois não, Wellington. Muito prazer. Boa noite a todos. Gostei muito de conhecer e muito oportuno o seu comentário. Tá, okay. Vamos lá. Eu vou voltar aqui nesses 50% das empresas que nascem. Eu ia perguntar para você qual é o motivo, o principal motivo. É a crise econômica que essas empresas aí acabam fechando até o 5º ano. É a crise econômica ou a falta de conhecimento no ramo, na atividade que vai exercer? É uma excelente pergunta. Parabéns pela pergunta, muito obrigado e bastante oportuna. Essa estatística, ela do Sebrae, inclusive está no site do Sebrae, ela existe há vários anos. Tá? O Sebrae simplesmente analisa a quantidade de CNPJs que são criados todos os anos e a quantidade de CNPJs que são encerrados. Então ele consegue analisar o ciclo de vida das empresas. Muito bem. Essa é a realidade estatística. Mas por que isso acontece? Ora, antes da crise econômica que nós estamos vivendo, que está derrubando o PIB brasileiro, que está gerando um nível de desemprego recorde na história do Brasil, já no 22º mês seguido em queda o nível de emprego, eu tenho uma visão particular, em função de estudos que tenho desenvolvido, leituras, acompanhamentos, muita conferência com especialistas, estudiosos da área, e eu vou dizer para você de forma pura e simples. É um grande despreparo por parte do empreendedor brasileiro. Ele decidiu que não queria mais ser empregado. Como, tecnicamente, ele sabia produzir alguma coisa, ele achou que isso bastasse para constituir uma empresa e realizar o sonho de ser dono do seu tempo, do seu destino e fazer o dinheiro que ele quisesse. Aí ele se depara com uma falta de bagagem no plano administrativo e falta de competências de empreendedor. O que é o elemento empreendedor? É aquele antenado para o mercado, aquele que está focado em gerar diferenciais e conquistar cliente e preservar e manter esses clientes comprando regularmente. O empreendedor brasileiro, ele é, na prática, na sua grande maioria, despreparado para empreender. É essa a causa. Isso já foi fruto esse tema já foi debatido exaustivamente, ainda hoje e muitas ocasiões, em várias regiões do país, tenho respondido perguntas parecidas com essa. De forma pura e simples é essa. Alguém discorda? Alguém tem outra visão? Michael Gerber é um coach norte-americano dedicado a micro e pequenos negócios. É um estudioso, vem palestrando no mundo inteiro. Michael Gerber escreveu um livro chamado O Mito do Empreendedor. E nesse livro ele pontua muito bem o que leva os micros e pequenos empresários às falências. O que os coloca em situação de falência? Michael Gerber diz que ele estudou, ele fez esse estudo no mercado norte-americano. E a gente vem abraçando esse estudo dele porque cai feito uma luva em diversos mercados. Cai na falta de preparo do empresário. Ele diz assim, os homens de negócios bem-sucedidos, aqueles que têm uma ascensão meteórica, faz o seu negócio crescer de forma espantosa, com capacidade de multiplicar o seu negócio e ainda abrir novas linhas de negócio. Esse profissional, essa pessoa, esse empreendedor, ele tem dentro de si 3 personalidades. A propósito, segundo Michael Gerber, todo dono de negócio tem dentro de si 3 personalidades. Todo. Empreendedor, administrador e técnico. E os homens de negócios bem-sucedidos, que crescem apesar dos cenários econômicos oscilantes, eles têm dentro de si o lado empreendedor bem aflorado, bem rico, enorme.
O lado empreendedor dele representa 70% da personalidade dele. O lado administrador representa só 20%. E o lado técnico representa apenas 10%. Porque para montar qualquer negócio, eu não preciso ser um expert para produzir aquele produto. Eu posso ir para o mercado e contratar alguém que tem expertise para produzir esse produto. Em resumo, é essa a visão do Michael Gerber que tem assim, encantado o mundo inteiro. O mundo desenvolvido e o mundo em vias de desenvolvimento, por exemplo, como o Brasil. Então essa é a realidade. Quer empreender de forma bem-sucedida? Ou conhece algum empreendedor bem-sucedido? Analise as competências de administrador, de técnico, de empreendedor. Ora, então quer dizer que basta eu desenvolver competências de empreendedor para ser um empresário bem-sucedido? Em tese, sim. Sabe por quê? O lado empreendedor do empresário está relacionado com a capacidade de gerar receitas, com a capacidade de inovar, de vender o seu serviço ou o seu produto. Está relacionado com a capacidade de conquistar e preservar clientes comprando regularmente. Não basta ser um grande administrador, um grande técnico para produzir aquilo que você durante 20 anos trabalhou numa empresa e aprendeu muito bem a produzir aquele produto. E achou que isso bastava para você montar o seu negócio. Aí monta o seu negócio e ele não decola, quebra a cara, fica endividado. Não paga funcionários, não paga máquinas, equipamentos, porque você simplesmente não sabe onde está o seu mercado consumidor. Você não tem essa habilidade para conquistar e preservar clientes comprando regularmente. Em linhas gerais, é esse o pensamento do Michael Gerber e é uma das formas de explicar por que tantos negócios fracassam, praticamente 50%, né, antes do 5º ano de vida. Despreparo do empresário brasileiro. Tá? No mundo todo, inclusive no mundo subdesenvolvido, por exemplo, como Chile, México, e ainda no mundo desenvolvido, como Austrália, Nova Zelândia, Europa, Estados Unidos, Canadá, a figura do coach empresarial ou coach de negócios tem ajudado muitos donos de negócios a fugirem dessa estatística destruidora de índice de falência, tá bom? É um caminho rápido e barato de assegurar a prosperidade do negócio, pelo menos um plano de negócio capaz de colocar o seu empreendimento no trilho do sucesso. Eu gostaria de falar sobre esse slide. E o que nós temos nesse slide? Nada ou uma linha? E a grande pergunta que eu costumo fazer é essa. Onde você está? Acima dessa linha ou abaixo dela? Eu costumo dizer, e por sinal, ontem aqui na Boas Novas, o culto da parte da manhã foi extraordinário, foi sensacional. Nós tivemos a oportunidade de ouvir o pastor discorrendo sobre os filisteus e os israelitas na antiguidade, no Velho Testamento, sobre a batalha entre Davi e Golias e sobre o medo. E empreender hoje tem tudo a ver em entender meios de superar o medo. A propósito dos filisteus e dos israelitas, é um fato histórico e muito antigo, que até hoje o mundo sofre as consequências na forma das rivalidades entre o Estado de Israel e os palestinos que ocupam a faixa de Gaza. Uma solução lá naquele Oriente Médio que, analisando os fatos históricos, é um processo que não tem solução, ou melhor, não tem solução. Eu costumo dizer que tudo que nós precisamos no mundo dos negócios, em qualquer posição e sobretudo nas posições de lideranças e no pessoal responsável pela geração de resultados, seja ele na forma de gestão de finanças, gestão de vendas, gestão de produção, tudo que nós não podemos ter são pessoas abaixo da linha buscando razões, explicações, justificativas. Não dá para falar por que não foi, por que não ligou, por que não fez, por que não emitiu a proposta, por que não fez o seguimento dessa proposta, por que não visitou o cliente. Isso vai levar a empresa a algum lugar? Razões e explicações não vão trazer nenhum resultado, não vão nos levar a nenhum lugar. Tudo que nós precisamos no mundo empresarial são pessoas de resultado, sem medo.
Ah, fala logo. Não fui, pronto, não deu, desculpa, isso não vai mais acontecer, a partir de amanhã eu faço. Pronto. E resolve. Buscar explicações justificativas tem consumido muito tempo nas organizações e não tem trazido nenhum tipo de resultado. O que não dá é para ficar se colocando na posição de vítima e justificando. Temos que, de fato, nos sentir um verdadeiro Davi perante Golias. Ainda que não tenhamos, como é que chama aquela arma, aquele bodoque, aquele estilingue que o Davi utilizou para derrubar o Golias? Como é que é? Isso. Né? Ainda que não tenhamos uma espada como de metal ou de bronze, como o Golias e os filisteus tinham, nós temos que enfrentar os nossos medos, né? Invadir o mercado, abordar o público que nos interessa, empreender de fato, com o esforço de conquistar e preservar clientes, sem medo e com muita coragem e sem ficar buscando justificativas. É entender a relação causa e efeito no mundo dos negócios e atuar fortemente nas causas. Porque atuar no efeito não interessa. Muitas empresas ainda hoje falham pesadamente no seu planejamento, na sua organização, ao planejarem o efeito, a causa, a consequência. Isso é constatação. Hoje em dia nós apertamos um botão lá do microcomputador e dá o resultado. Diário, semanal, mensal, bimestral, anual, compara com o desempenho do ano anterior, com o semestre passado, não é? Mas tudo isso é efeito. Não adianta planejar efeito. Nós temos que planejar as causas. E é aí que todo mundo falha ao planejar o seu negócio. Nós temos mais uma pergunta muito interessante. Você se incomoda a levar o microfone lá? Ah, você quer que eu volte? Vamos combinar uma coisa? Se você quiser, eu lhe mando depois todos esses slides. Pode ser? Aliás, vão estar disponíveis para todos, tá bom? E eu queria agora debater com vocês, de forma sintética, porque nós temos limitação no nosso tempo, a fórmula para uma vida bem-sucedida. Dentro da relação causa-efeito. Dentro de processos práticos. Porque, como já disse no começo da minha palestra, não vamos devagar sobre autoajuda, sobre motivação. Vamos ser mais práticos naquilo que nós temos que fazer, porque é o que verdadeiramente vai nos levar a algum resultado. A fórmula para uma vida bem-sucedida, e tenho tido a oportunidade de trabalhar com empresários dentro dessa visão e desse conceito, seria isso. Ser multiplicado pelo fazer é igual a ter. De forma pura e simples, é essa a fórmula para uma vida bem-sucedida. Vamos tentar esmiuçar o que vem a ser isso. O ser, na forma de pensamentos, de ideias, de conhecimento, de instrução, de intelectualidade humana, multiplicado por ações, por atitudes, por processos de fato práticos, vai nos trazer aquilo que nós buscamos para nós em nossas vidas, resultados. De forma pura e simples é isso. É essa a fórmula para uma vida bem-sucedida. A questão é, o que isso significa para mim, para a educação dos nossos filhos, e quem é professor, para a educação dos alunos, e quem é responsável pelo desenvolvimento de equipes de trabalhos, o que isso significa para uma equipe de trabalho, em qualquer tipo de negócio, para que essa equipe se torne mais produtiva, né, dentro das causas que vão trazer os resultados empresariais. Para entender melhor isso, eu vou transportar essa fórmula para aquilo que eu chamo de o iceberg da identidade humana. É, na verdade, um iceberg. Porque a identidade humana, a exemplo de um iceberg, a maior parte dela está submersa, está escondida e ninguém enxerga, não está materializada. A identidade humana começa aqui, ó. Quando a gente nasce, no ambiente que a gente viveu, na identidade que a gente passou a ter a partir dos nossos pais, dos valores que começamos a receber do pai, da mãe, dos irmãos mais velhos, dos professores que nos educaram,
as crenças que passamos a ter, as habilidades que passamos a ter também em função de experiências profissionais, como aprendiz, como trainee, como estagiário, né, como office boy. Que mais? Cursos que nós fizemos, ou seja, nós passamos uma vida inteira constituindo o nosso ser numa dimensão que isso jamais será visível. A exemplo do iceberg, vai estar submerso. A partir de determinado momento em nossas vidas, nós precisamos ter um comportamento próprio, que não mais vai ser guiado pelos nossos pais, pelos nossos professores, e também vamos precisar ter decisões e ações, para que algo aconteça no nosso dia a dia, na nossa vida. E é justamente a qualidade dessas ações, dessas decisões, que vão nos trazer o que nós precisamos na vida, que é resultado. Costumo, lamentavelmente, usar como exemplo as comunidades carentes no país, no Rio de Janeiro, a comunidade, outros lugares, favelas. Quais são as principais referências das crianças que estão ali brincando na comunidade? São as melhores? Provavelmente não. Aliás, com certeza não. Os ídolos dessas crianças, muitas vezes não são os pais. Não é o pai, não é o irmão mais velho, não é um tio. Não é nem o programa de TV que essa criança assiste. Antigamente, os nossos ídolos eram o Batman, era o Superman, era o Homem-Aranha. Hoje, é bem possível que os ídolos dessas crianças sejam o traficante armado, aquele rapaz enorme, elegante, que porta um fuzil R-15. São esses os ídolos das crianças? Ou seja, se a criança dessas comunidades, desde que nascem, vem sofrendo esse tipo de influência, os valores, as crenças dessa criança, é o meio ambiente que ela vive, o que se espera de resultado para essa criança no futuro? É questionável se em algum momento na vida ela será capaz de ter decisões ou ações para trazer um resultado diferente daquilo que ela nasceu e conviveu a maior parte da vida. Claro que existem exceções. Portanto, o nosso ser, que está totalmente submerso no oceano, o nosso fazer, que é a partir do momento que começamos a tomar decisões nas nossas vidas, e lá em cima, em função da qualidade das decisões, nós teremos o resultado, que é o ter da fórmula para uma vida bem-sucedida, que é exatamente isso aqui, ó. Ser multiplicado por ter, ou melhor, por fazer é igual a ter. Ter na forma de resultado. É isso. Através desse ponto de vista, através desse iceberg, nós conseguimos explicar o sucesso de muita gente, conseguimos educar os nossos filhos, crianças, numa escola, enfim, e inclusive os funcionários dentro de uma empresa. Um dia desse, eu estava numa empresa de grande porte, 2.000 funcionários, uma indústria muito bacana, muito organizada. Eu estava lá tentando romper alguns paradigmas. E o empresário dizia, mas seu Marcos, eu não consigo gastar tanto dinheiro assim em programas de capacitação, clima organizacional, porque eu treino, aí o funcionário vai embora, vai trabalhar em outro lugar. Eu falo, é isso mesmo, você prefere não treinar e mantê-los? Em estado de baixa performance, baixo desempenho? Então, a nossa luta no mundo empresarial é recrutar, selecionar, contratar, treinar. Recrutar, selecionar, contratar, treinar. Esse ciclo nunca encerra, nunca acaba. O dono de negócio que achar que isso tem fim, que essa luta, que esse esforço, uma hora chega no fim, porque ele supre o quadro rapidamente, e aí a vida da equipe lá no seu ambiente de trabalho vai transcorrer de forma produtiva e definitiva. Não, é engano. É engano. Quando ele menos espera, as boas práticas são abandonadas, um bom funcionário pediu a conta, teve que ser desligado por N motivos, ele tem que partir para novos recrutamentos, novas seleções e reiniciar esse processo. Portanto, minha gente, quer empreender, esteja preparado para recrutar, selecionar, contratar, treinar. A vida toda. Se pretende manter essa empresa 20 anos, 30 anos, 50 anos, esteja preparado para esse processo.
Não tem outro caminho. É só assim que vamos ter uma empresa com um quadro onde existem valores, crenças, foi proporcionada a capacitação, a habilidade, a manutenção dessa capacitação, desse programa, incentivado para que os funcionários tomassem grandes decisões, grandes atitudes, automaticamente a empresa terá resultado, assim como os funcionários também terão resultado. Até aí alguma dúvida? Alguém quer compartilhar alguma experiência, fazer algum questionamento? Podemos dar continuidade? Muito bem. Vamos tentar entender o que é o sucesso agora no mundo empresarial. Costumo dizer que nós continuamos perseguindo os mesmos resultados, desde que se iniciou a Revolução Industrial, desde que existe capitalismo, todas as empresas buscam incessantemente mais clientes, mais vendas, maiores lucros. Qualquer tipo de negócio persegue esses 3 resultados. Portanto, 3 resultados que eles não têm o que ser planejado. É constatação. Nós precisamos atuar e com intensidade, em grande quantidade, muitos esforços e investimentos, são exatamente nas causas que trarão esses 3 resultados empresariais. A sua empresa depende das suas atitudes. Os seus sonhos também dependem das suas atitudes. E por conta desses 3 resultados, que giram em torno de atitudes, eu costumo dizer que nós vivemos a era da atitude atualmente, e no mundo todo, em caráter global. A era da atitude deixou para trás, costumo dizer, a era da informação, a era do conhecimento, porque conhecimento e informação, hoje em dia, está disponível para qualquer um. Você dá um Google, você tem acesso a qualquer tipo de informação que você precisa. Você não precisa ser um intelectual. Não precisa ter nenhuma graduação para ter a mais alta, refinada informação ou conhecimento, não é verdade? Ora, se informação e conhecimento hoje é de domínio global e a todos, a qualquer um, aonde está a diferença, então, do elemento humano no mundo empresarial? Justamente na atitude dele. Hoje as empresas buscam funcionários com atitude. As estruturas de recursos humanos voltadas para seleção e recrutamento, estão preparadas para fazer seleção e testes, para identificar pessoas que terão as atitudes apropriadas para aquela função. É isso que está fazendo a diferença no mundo dos negócios, é a atitude. Ora, mas que atitude? Naturalmente depende do tipo de negócio, depende da função, mas vamos combinar, sempre toda e qualquer atitude capaz de contribuir com os 3 resultados. Na forma de mais clientes, mais vendas e maiores lucros. Que afinal de contas, ainda que daqui a 50 anos, 60 anos, 100 anos, o nosso negócio ainda esteja em pé, e quem sabe sendo tocado pelos nossos filhos, as empresas estarão perseguindo os mesmos resultados. Na era da atitude, costumo dizer que os seus rendimentos crescem à medida que você cresce. Quem disse isso é um cara sensacional, extraordinário, o T. Harv Eker, que escreveu Os Segredos da Mente Milionária. Eu acho que Wellington, você fez aquela pergunta espetacular. Qual a razão, né, de um índice de falência tão alto e tudo? Vamos nos informar, vamos buscar leitura. O Harv Eker é um cara que pode responder muito do porquê da falta de sucesso de muitos empresários, né? Eu acho que vale a pena, é saudável lermos esse livro, Os Segredos da Mente Milionária. Seus rendimentos crescem à medida que você cresce. Ou seja, aprenda a ganhar antes de ganhar. Não queira ganhar 10 mil reais por mês se você não aprendeu a ganhar 10 mil reais por mês. Não queira ganhar com o seu negócio 1 milhão de reais por ano se você não aprendeu a ganhar 1 milhão de reais. A oportunidade para ganhar isso pode até passar na sua frente. E se com todas as forças e garras você tentar segurar essa oportunidade, você pode quebrar a cara se não tiver aprendido a ganhar 1 milhão de reais por ano. Esse é o grande segredo. O grande
caminho para o sucesso empresarial, para empreendermos de forma bem-sucedida e alcançarmos resultados satisfatórios. E do ponto de vista técnico e de atitude, vamos tentar entender mais um ponto relacionado com o sucesso empresarial. Eu costumo dizer que a atitude, já que estamos na era da atitude, mais importante do que informação e conhecimento, é a atitude que faz a diferença hoje no mundo empresarial, né? Atitude mais técnica, sendo técnica, saber como fazer, saber como lidar com aquele processo, dominar as diversas formas de executar aquela tarefa, ou fazer aquele gerenciamento de processo, isso vai nos trazer resultado. Não adianta ter atitude, mas não ter técnica. Da mesma forma que não adianta ter técnica e não ter a atitude necessária, não haverá resultado. A combinação das duas coisas são fundamentais no mundo empresarial hoje, pessoal. Afinal de contas, nós buscamos resultado para a nossa vida e para a empresa? Ótimo. Então, contrate profissionais capazes de ter atitude que combina com o gestor, com o empresário, com as principais lideranças. E treine essas pessoas, treine incansavelmente, treine diversos tipos de competência. E quando acabar aquele programa de capacitação, reinicie o mesmo programa de capacitação. Ou traga outra pessoa para a sua empresa que dê uma nova abordagem naquele mesmo programa de capacitação. É a única forma de assegurarmos um processo sustentável e contínuo e gerando resultados contínuos. Basta dizer, a propósito, quem aqui é contabilista? Tem algum contabilista? Não? Nosso encontro, mês passado, tinha alguns contabilistas, que vai entender muito mais fácil o que eu vou começar a dissertar daqui para frente. Nós precisamos preparar nossas mentes e dos nossos funcionários acerca das causas capazes de trazerem os nossos resultados. Se nós continuarmos enxergando o nosso negócio e lidando com ele da forma que sempre fizemos, traremos o mesmo resultado que conquistamos anteriormente, ou ainda mais precários. Resultados piores. Ou seja, o que me trouxe até aqui não é suficiente para me levar adiante, correto? Eu tenho que fazer diferente, e melhor, e em maior quantidade. Senão eu não trarei resultados satisfatórios para o meu negócio. Então nós temos que entender isso, e realmente estarmos dispostos a encabeçar um processo de atitudes e de meios, técnicas, diferente também. Senão não chegaremos a lugar nenhum. Ora, até meados de 2011, 2012, 2013, vivemos de fato um boom na economia brasileira. O país cresceu, como nunca cresceu antes em toda a sua história. Né? A gestão, a presidência, o sistema lulista, petista, até então, vinha proporcionando resultados para o mundo empresarial. Não vamos discutir aqui, não cabe a nós discutirmos por que isso foi interrompido, como foi interrompido. Mas até meados de 2012, 2013, os fortes se davam bem e os fracos também se davam bem. Porque o país vivia um processo de demanda muito alta, havia demanda para tudo. O país vinha controlando o câmbio, controlando a inflação, havia incentivos à economia, havia crédito, crédito para o consumidor, crédito para o empreendedor. Havia incentivos setoriais na forma de desoneração tributária. Por N razões, o país cresceu, gente. Vamos combinar? Cresceu. Até 2013, ótimo. Só que a partir de 2014, o cenário começou a mudar. A sistemática de conduzir o processo econômico no país fez com que os fracos não se dessem mais bem. Apenas os fortes tivessem condição, através das suas atitudes, das suas técnicas, suas práticas de gestão, apenas os fortes tivessem condição de sustentar os seus negócios e ainda prosperar. Porque, apesar do cenário econômico do PIB brasileiro em queda, o que tem de empresa crescendo e prosperando, vocês não têm ideia. Eu conheço inúmeros cases, em todas as regiões do Brasil. O sul do país, estive a semana passada no sul do país, estou sempre na região centro-oeste, nordeste, no Rio, São Paulo capital, São Paulo interior. Vocês não têm ideia quantas empresas estão prosperando, apesar do cenário econômico.
Mas também tem uma quantidade monstruosa, gigantesca de empresas passando por dificuldade, por endividamento, por estrutura de custo muito alta e sem saber como gerar receitas para sobreviver. Aí caem na armadilha do sistema bancário, onde os juros são realmente muito altos. Nós vivemos nesse país os maiores juros, a maior taxa de juros do mundo, né? E mergulhou no sistema de juros bancário, não consegue sair mais. E o empresário fica achando que a qualquer momento o país volta a crescer, as coisas voltam a melhorar, ele volta a gerar mais receitas e consegue cobrir o prejuízo, o rombo que ele já tem dentro da empresa dele. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Porque ainda que o país volte a crescer, a propósito, deve crescer, todos os indicadores da economia brasileira, inclusive indicadores setoriais, já estão positivos. Nós devemos enfrentar em breve, possivelmente a partir de 2018, o maior boom da história econômica do Brasil, provavelmente. O país vai voltar a crescer. Quem diz isso são aqueles profissionais, por exemplo, economistas, acadêmicos, estudiosos, o departamento de economia de bancos, de grandes bancos, jornalistas bem conceituados pela competência de analisar a economia. Todo esse pessoal, e eu tenho ouvido muitos deles, tenho lido tudo, tenho ouvido todos, tenho participado de debates com eles, o país deve viver um boom econômico como nunca houve em toda a sua história. Isso virá, provavelmente, a partir de 2018. Muito bem. Ora, então quer dizer que os nossos negócios vão voltar a prosperar, né? Cuidado com essa armadilha. Cuidado. Apesar do boom econômico que está por vir, se nós continuarmos administrando os nossos negócios, a moda antiga, ou seja, da forma que administrávamos até quando a crise começou, 2014, não terá espaço para manter o nosso negócio. Vamos ter que trabalhar diferente na gestão. Vamos ter que trabalhar com mais afinco, com mais competência, sobretudo nas causas capazes de gerar os resultados empresariais. E eu gostaria de compartilhar algumas coisas, alguns aspectos das causas capazes de trazer esse resultado. Por isso que eu falei, contabilistas têm uma certa facilidade para entender isso, né? Eu costumo te chamar de 5 caminhos para aumentar o lucro do seu negócio. De forma pura e prática é isso. Tudo quanto é negócio, já falamos aqui, ele busca permanentemente, independente do ramo, da região, do mundo, do país, tudo quanto é negócio busca mais clientes, mais faturamento e mais lucro. Perfeito? Portanto, nós temos 3 consequências, ou efeito, ou resultado. E 5 causas que trarão os resultados. Entendam essas causas e desenvolvam meios, mecanismos de atuarem intensamente nessas causas e terão grandes resultados no seu negócio, independente do cenário econômico, eu garanto isso. Costumo brincar assim, faça o cheque agora, quer? Topa, faça o cheque agora. E as causas que trazem mais clientes, mais faturamento, maiores lucros, estão aqui, ó. Primeira delas, saber gerar, dominar a arte de gerar clientes potenciais. Ou seja, pessoas ou no segmento business to business, outros tipos de negócios que têm interesse em comprar os serviços do meu negócio. Em quantidade. Ora, se até 2013 você gerava 100 propostas por mês e a sua taxa de conversão era de 20%, portanto você fechava 20 propostas, isso te gerava lá um faturamento que dava para você manter sua empresa, pagar suas contas, seus funcionários, remunerar o capital investido e deixar um lucrinho legal. Hoje, 100 propostas não são mais suficientes. Nós precisamos gerar 500, 600, 800, 900, 1000 propostas. Nos esforçar para manter a taxa de conversão de 20%, quem sabe até aumentar, para gerar o mesmo resultado que gerávamos lá atrás. Porque o cenário mudou. Nós vivemos uma hipercompetição, e uma hipercompetição muito sensível a preço, né? Muito focada em preço. Não há nada que possamos fazer que já não exista alguém fazendo aquele mesmo negócio, e fabricando aquele mesmo produto, vendendo aquele mesmo produto ou serviço.
Então, aonde quer que pisemos, há uma hipercompetição e acabou. Portanto, dá para ir competir com habilidades precárias, com competências precárias? Jamais. Temos que ter competência máxima. Portanto, dentre as duas primeiras causas que geram mais clientes, nós precisamos dominar a arte de gerar cliente potencial e melhorar a taxa de conversão da sua empresa ou da sua equipe de vendas. Temos que medir taxa de conversão de vendedores. Taxa de conversão representa o conjunto de habilidades e competência para transformar uma oportunidade em fechamento. As outras duas causas que contribuem com os 3 resultados verdes são número de transações, eu costumo chamar de frequência de negócio do cliente, ou número médio de transações por cliente, ou frequência de negócio dos clientes. Seus clientes compram em média quantas vezes de você ao ano? Uma vez por ano? Estamos falando de números médios. Naturalmente, uns compram 4, 5 vezes, outros compram 1, 2, mas na média é o que importa. E do ponto de vista de gestão de resultados, os números médios é tudo que nos interessa. Frequência de negócio, o número médio de transações, multiplicado pelo preço médio de venda, também chamado ticket médio. O valor médio por venda, valor médio por proposta, por pedido emitido, por nota fiscal emitida, seja lá qual for o nome. Valor médio por venda. Vai me dar faturamento. E depois, o faturamento total multiplicado pela margem do meu negócio, que é a minha competência de administrar os meus custos, de fazer boas compras de insumos, de não me endividar, de ter uma estrutura compacta, de não ter um quadro superdimensionado, enfim, as minhas habilidades de administrar bem os meus custos vai me dar uma taxa chamada margem, que aplicada sobre o meu faturamento, vai dar o que se espera que é o lucro bruto da empresa. Portanto, pessoal, nós temos aí 5 caminhos: clientes potenciais, taxa de conversão da estrutura de vendas, frequência de negócio, o número médio de transações por cliente, e depois preço médio de venda, o ticket médio, e depois a margem. 5 caminhos em amarelo geram os 3 resultados em verde. A questão é, se os 5 caminhos em amarelo são as causas que vão gerar os meus resultados empresariais, então o que eu tenho que fazer para aumentar os meus números? A propósito, qualquer negócio deve gerar o seu sistema de indicadores e dominar esses números todos. Não dá para administrar negócio hoje em dia sem dominar os indicadores essenciais. Se dominarmos os indicadores essenciais, conhecermos ao longo de 12 meses, por exemplo, esses meus indicadores de 2016, depois em 12 meses móveis, depois um semestre, um bimestre, enfim, e montarmos um plano de incremento desses indicadores, os amarelinhos, né? Ao longo de um tempo, plano de empresarial para 6 meses, 1 ano, e o nosso propósito com esses indicadores for aumentar em apenas 10% os meus índices atuais, os caminhos em amarelo, aumentar em um simples 10%, ou seja, eu tenho 100 clientes potenciais por mês, a minha meta é aumentar em 10%, portanto, chegar a 110. A taxa de conversão da minha equipe de vendas é de 20%, aumentar em 10% significa ir para 22%, beleza? Meu ticket médio é 5 mil reais, aumentar em 10% é ir para 5.500 reais, beleza? Estamos falando de números médios. A margem do meu negócio é 20%, é 10%, aumentar 10%, a margem do meu negócio é 10%, aumentar 10% é ir para 11%. Pequenos incrementos. Se eu dominar os meus números atuais nos caminhos em amarelo e montar um plano de negócio para aumentar um simples 10% esses caminhos em amarelo, eu terei condição de alcançar os seguintes números. Número de cliente teria aumentado de 21%, as vendas totais teriam aumentado de 46%, e o lucro da minha empresa teria aumentado em 61%. É esse o resultado. Ora, reparem uma peculiaridade impressionante. E, infelizmente, nós brasileiros, em função do nosso sistema educacional, oriundo de um regime militar, ok?
oriundo do regime militar, e o sistema educacional precário conduz as mentes brasileiras, desde que colocamos o primeiro pé dentro de uma escola, até quando nos graduamos numa universidade. E daí a razão de tantas pessoas quererem ir fazer graduação no exterior, pós-graduação, mestrado, doutorado, MBA, não é verdade? Especialização. Para que é isso? Para começar a pensar diferente, tá? Porque o conceito de somar não interessa mais para o mercado, para o mundo empresarial. Não interessa. Nós temos que pensar no conceito de multiplicar. E esse plano de negócio que eu proponho traz justamente o conceito de multiplicar. De forma pura e simples. Se eu administrar uma empresa com conceito de multiplicar, você administrar com conceito de somar, contratei mais um vendedor para somar, trouxe mais um sócio para somar, mais um cliente para somar. Ou seja, você passa a vida administrando seu negócio com o conceito de somar. E se eu administrar com o conceito de multiplicar, em 5 anos eu aumento 10 vezes o meu negócio. Você aumenta no máximo 2. É esse o raciocínio. Portanto, vamos quebrar definitivamente o paradigma, é isso que eu proponho, e é dessa forma que eu tenho procurado contribuir com muitos executivos, administradores de negócio, empresários, em várias regiões do país, a terem grandes resultados, apesar do cenário econômico brasileiro. O conceito é exatamente esse. É possível, repare que isso é uma fórmula, essa fórmula pode ser montada em Excel, e a partir disso fazer diversos tipos de simulações. Nem sempre com plano de crescer 10% nos caminhos amarelos, pode planejar crescimentos mais agressivos, 20%, 30%. Em alguns casos, crescimentos menos agressivos, 5%. Ou até crescimentos pontuais. Ok, não quero crescer na margem, quero manter a margem. Mantém. E cresce nos demais caminhos. Ainda assim, teremos ao longo de um ano resultados extraordinários. Está aqui, ó. Não é coisa de guru, não é milagre, né? Ninguém tem bola de cristal. É a relação causa-efeito em vendas. Só precisamos entender direitinho quais são as táticas ou estratégias que o negócio precisa usar nos caminhos em amarelo. E atuar intensivamente nelas, em grande quantidade. Aí teremos grandes resultados. Aí eu pergunto, por que apesar do cenário econômico altamente retraído, o PIB brasileiro em declínio, por que tem gente prosperando no mercado brasileiro? Tenho visto empresas crescendo, 30%, 40%, 50% no seu resultado em relação a 2016. Tenho visto empresas crescendo 60% dos resultados, comparando o primeiro bimestre de 2017 com o primeiro bimestre de 2016. Aonde está o segredo? É porque a visão do empreendedor já é do conceito de multiplicar. E ele conseguiu mapear claramente as causas que vão aumentar os 3 resultados em verde. E conseguiu produzir lideranças para atuarem intensivamente e com competência naquelas táticas e estratégias selecionadas. Aí, meus amigos, é assim, não tem como. É possível ter grande resultado. Haverá um resultado bastante satisfatório. Agora, se o plano de negócio impactar, ou definir que precisa ser mantido da forma que foi conduzido em 2014, 2015, 2016, acreditem, o resultado desse ano será mais precário do que 2016, do que 2015. Temos que pensar diferente, planejar o negócio de forma diferente para ter grande resultado. Ainda no plano do que nós podemos fazer para construir um negócio de êxito ou um negócio bem-sucedido, eu costumo chamar de 6 passos para grandes resultados. Essa é uma matriz de trabalho muito bem utilizada, tá? Existem coaches pelo mundo afora usando essa matriz e tendo grandes resultados. De forma pura e simples, quero criar um negócio, quero comprar uma franquia, ou eu sei produzir sola de sapato. O que eu tenho que fazer para transformar esse negócio em algo bem-sucedido? Essa é a matriz de um negócio bem-sucedido. Ela começa lá embaixo na base. Domínio, principalmente dos indicadores essenciais da saúde do negócio.
ter domínio do sistema de produção, domínio do sistema de gestão de colaboradores, domínio de finanças, domínio de entrega, domínio de tudo que você imaginar que vai impactar os seus resultados. É criar todos os indicadores possíveis e imagináveis para eliminar o caos da sua gestão. Você passar a ter uma empresa de fato controlada. Não dá para abrir nenhum negócio se nós não supormos. Como é que nós vamos controlar esse negócio? Ah, sou bom controlador, ok, mas você controla o quê? Mostra para mim como o seu negócio foi concebido no domínio, na base, que vai sustentar todas as próximas etapas do seu negócio. O próximo degrau dos 6 passos para um negócio bem sucedido seria nicho, ou o que eu vou produzir? Para quem que eu vou vender? Como que eu vou me diferenciar do mercado? Como que eu vou fazer a abordagem aos meus prospects ou clientes potenciais? Quem vai fazer essa abordagem? Quem vai se relacionar com essas pessoas com potencial para comprar aquilo que eu produzo? Como que eu vou fazer com que elas tenham a primeira experiência de compra e depois continuem comprando no meu negócio? Mais areia em cima do caminhão. Esse caminhão precisa carregar mais areia, mais peso. Se eu tenho uma eficiência operacional na entrega, em processo de relacionamento com o cliente, em processo de qualidade, eu consigo trazer mais demanda para dentro da minha empresa, através da força de venda que está ali bem alocada no quadrinho nicho. Eu preciso cuidar permanentemente da minha equipe, do meu quadro de colaboradores. Como? Acima de tudo, formando lideranças fortes. Primeiro plano. Segundo plano, entendendo que minha vida e a vida das minhas lideranças será recrutar, selecionar, contratar, treinar. Quem não estiver disposto a isso, não tem condição de fazer parte do quadro da empresa. Ou então terá uma empresa defasada em pouco tempo, pouco competitiva ou pouco rentável. Aí vamos ter que recorrer a banco. Recorreu a banco, é um poço sem fundo. Vamos ter que trabalhar cada vez mais para pagar juros e não vamos reter nada desses ganhos dentro da empresa. Em algum momento, eu vou ter que entender que há de fato no meu negócio uma sinergia. Ela funciona como uma máquina bem lubrificada, uma sequência de engrenagens onde todas se movem ao mesmo tempo, embora umas sejam maiores, outras sejam menores. E isso vai me assegurar que eu produza resultados capazes de multiplicar o meu negócio, multiplicar os meus ganhos, expandir o meu negócio, ou quem sabe até abrir outras linhas de negócio. Apesar do cenário econômico, nós temos visto empresários investir em mais de um tipo de negócio. Como que ele consegue? De onde vem entusiasmo? De onde vem essa inteligência de gestão? Como que ele consegue? E é possível. E um exemplo muito bem de quem constituiu o seu negócio com base numa matriz exatamente como essa, sabe quem é? Vou falar para vocês. As franquias. As franquias, que são todas muito bem regulamentadas, vinculadas à ABF, Associação Brasileira de Franchising, tem regulamento claro e muito sério. Estão aí, algumas, com dificuldade para vender novas unidades, em função da crise. Outras, apesar da crise, vendendo mais unidades e crescendo no segmento de cursos, e cursos de idiomas, cursos técnicos, no segmento de alimentos, de vestuário, de cosmético, enfim, tem pelo menos umas 12 categorias de franquias, que dá um universo de aproximadamente 6.000 empresas, cada uma delas com várias unidades, algumas delas, Habib's é franquia. Instituto Embeleze, tem quase 400 unidades implantadas no Brasil inteiro. Odonto Company, consultório de odontologia, é uma franquia. Rinodê, com a crise econômica, uma grande parcela de consumidores que comprava Boticário, Natura, migrou para produtos um pouco mais em conta. Isso fez com que algumas linhas de cosméticos se alavancassem, por exemplo, Rinodê. Hoje Rinodê tem tanta loja espalhada no Brasil inteiro, apesar da crise, e só expande. Aonde eu vou,
Fui a Caxias do Sul semana passada, no Rio Grande do Sul, carro da Rinodê circulando. Vou a Campo Grande, carro da Rinodê. Vou a Salvador, carro da Rinodê. Aí fiquei curioso, fui pesquisar. Está cheia de loja, muitas lojas Rinodê no Brasil inteiro. Ou seja, o que fizeram? Um modelo parecidíssimo com esse. Criaram um protótipo, sistematizaram esse protótipo, criaram uma matriz de trabalho e começaram a multiplicar isso no Brasil inteiro. Habib's, McDonald's. Então, as franquias são um exemplo clássico do que é construir um negócio bem-sucedido, baseado numa matriz, fazer prosperar e chegar no ponto de tomar a decisão de multiplicar esse negócio, ou investir em novas linhas de negócio, ou simplesmente falar, opa, tá bom, deixa eu ficar aqui sossegadinho, não quero mais trabalho para mim, tá bom que eu ganho, consigo viver bem, me manter bem, manter a minha família legal, tá bom nesse patamar. É uma decisão empresarial que nós temos que respeitar. E, com esse último slide, e o D já está ali apontando que estou no meu limite, eu encerro o conteúdo que eu preparei para nós discutirmos aqui, e o que eu trouxe aqui, eu gostaria só de deixar uma ressalva, para não caracterizar a simplicidade do que eu apresentei. Esse programa que eu apresentei para vocês, em 10, 12 slides, eu levo 2 anos para implementar numa empresa, tá? Então não é tão simples assim. Quando a gente fala de causas que geram os resultados, cada caminho amarelinho que vocês viram tem 60, 70 causas. Cada causa compõe o plano estratégico da empresa, o plano de táticas. As estratégias precisam ser colocadas em prática todos os meses, analisadas, monitoradas. Deu resultado, continua, não deu resultado, substitui por outra estratégia. Entendeu? Então, aparentemente, no tempo que nós temos aqui, é uma visão simplista, mas esse programa todo leva-se 1 ano. E com isso, eu garanto, é possível produzir negócio bem-sucedido. Qual a mensagem que eu gostaria de passar para vocês? Entenda que o caminho do sucesso, no plano pessoal, ou no plano empresarial, depende de atitude e de técnica, para ter resultado. E tudo que se espera na vida é o sucesso no plano pessoal, na forma de mais resultado, e no plano empresarial, na forma de resultado empresarial também. Com isso, eu agradeço pela atenção. Eu vou mandar esses slides para quem me passar um e-mail pedindo slides, tá? Mando esses slides. E se quiserem mais alguma coisa, a planilha Excel para fazer simulações, também posso encaminhar. E conte comigo se quiser debater alguma situação para a gente... como eu disse no começo, eu sou um missionário do mundo dos negócios. O meu propósito é ajudar executivos e empresários a construírem um negócio bem-sucedido. Obrigado pela atenção e fico à disposição para quem tiver algum questionamento. Obrigado, Marcos. Marcos, eu vou aqui abrir para perguntas. Alguém quer fechar com alguma pergunta? Senão nós vamos dar sequência. Ninguém? Eu quero... Aqui. O Marcos, sou o Vanderlei. Você falou em relação o empreendedor, ele tem que contratar, treinar, aquele ciclo lá. Falando-se num grupo grande, por exemplo, falando de Magazine Luiza, que tem um escritório específico para fazer a contratação, a análise, avaliar se aquele funcionário é apto para aquela área e para, entre aspas, errar menos, a empresa, acredito que a maioria aqui são pequenos empresários, tem poucos funcionários, não tem uma estrutura para poder... que caminho poderia fazer para poder fazer essa análise? Ok, boa pergunta. Obrigado pela oportunidade de esclarecer isso perante todos. O empreendedor, ele tem que idealizar qual o perfil ideal de colaborador que ele precisa ter ao lado dele dentro do negócio dele. Ou na recepção, ou na produção, ou em finanças, ou em vendas, ou em logística, ou um simples assistente. O empreendedor brasileiro, independente do porte do negócio, ele tem que idealizar o perfil de colaborador ideal para cada função. E se não sabe, vai buscar apoio. Vai aí nos programas de capacitação do Sebrae em todas as áreas, em finanças, em recrutamento e seleção, em recursos humanos, em vendas, em produção, em logística. Temos que ir atrás de capacitação e instrução para que a gente tenha condição de fazer uma contratação acertada.
Porque uma contratação que daqui a 3 meses, e em geral nesse país antes do término do período de experiência, a gente tem o interesse de desligar o funcionário quando não deu certo para a posição, né? Nós temos que fazer uma contratação assertiva, senão a gente perde tempo naquele processo, naquela função e perde dinheiro. Então, assim, não tem outro caminho a não ser o empreendedor se capacitar com meios de fazer um recrutamento e uma seleção e uma contratação assertiva. Se ele reconhece que não tem essa competência, terceiriza. Terceiriza. Está cheio de prestador aí na área de recrutamento e seleção que trabalha para empresa de todos os portes. É isso que eu tenho a te sugerir. Muito obrigado.